Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe o seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos.
Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha. Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo. Só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar. Leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E
na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula. Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e um manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro.
Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Fala galera, hoje decidimos fazer um Skittles gigantes. Vamos abrir o pacote e ver do que é feito. Dentro estão essas pequenas balinhas. Se a gente esmaga, é evidente que o exterior é caramelo e o interior é um chiclete. Vamos comprar tudo o que é preciso para fazer um Skittles gigante. Antes de mais nada, é preciso muito açúcar. Uma caixa de manteiga. Vamos então para a seção de vegetais. Um monte de limão. Então a gente escolhe as maiores e as mais maduras melancias e colocamos no carrinho. A gente precisa de 7 melancias no total. Vamos para o caixa com 2 carrinhos. E então a gente descarrega. O cheque deu $162. A gente também comprou mais 30 quilos de xarope de glicose. Para facilitar todo o processo, a gente despejou tudo numa grande panela. Eu encomendei uma coisa especialmente para esse vídeo. Dá uma olhada nessas meias esferas de acrílico. Elas vão ser a forma dos nossos Skittles gigantes. Vamos encher então o molde com óleo e espalhá-lo com um pincel. Então a gente desenrola o papel manteiga e vamos fazer cortes nas bordas. Vamos colocar com muito cuidado dentro do molde. Por causa do óleo, o papel manteiga cola bastante bem. E depois então a gente vai colar o papel em todas as partes do dente. Pronto, tá ótimo. Então vamos colocar a panela na balança e então colocar 150 gramas de xarope de glicose. 350 gramas de açúcar e 100 ml de água. Então deixamos no fogão para o xarope cozinhar. Tenha cuidado para utilizar um termômetro. E vamos esperar até a temperatura atingir 147 graus. Pronto. Agora adicionamos um pouco de corante alimentar violeta com uma colher de chá e vamos mexer com o caramelo. Os moldes de acrílico não se dão bem com grandes mudanças de temperatura. Então, para os aquecer, a gente vai ligar a água quente o máximo possível e encher a banheira. E só depois a gente vai colocar os moldes na água. E depois ainda colocar o caramelo. Mas dessa forma levaria muito tempo para encher os moldes. Por isso a gente decidiu fazer uma porção dupla, em 2 panelas e ao mesmo tempo. Colocamos tudo no fogão. Cozimos até a temperatura certa e então tingimos. Então colocamos o segundo molde na banheira e despejamos nele o caramelo. Desse jeito a gente coziu e derramou o caramelo por 7 horas, mas num determinado momento começou a ficar muito irregular, então a gente precisou ajeitar tudo com uma espátula. Trouxemos os moldes de volta ao estúdio. A camada exterior já está pronta, agora a gente precisa fazer a interna. Skittles tem sabores muito diferentes. A gente decidiu fazer de melancia, e para isso a gente vai precisar de uma prensa mecânica muito grande. Levamos as melancias então para baixo de uma torneira e lavamos tudo. Colocamos as melancias limpas numa tigela bem grande.
Deixamos então uma base por baixo da prensa e colocamos um barril de metal. Pegamos uma melancia e cortamos uma das extremidades. O outro lado também. Então na posição vertical e tiramos toda a casca. Sobra a polpa da melancia, claro. Jogamos no barril e cobrimos com uma tampa metálica. Pegamos outra melancia e descascamos da mesma forma. E mais uma vez colocamos no barril e tapamos com mais uma tampa de metal. Preparamos um galão de água de 20 litros por baixo e colocamos então nele um funil. Começamos então a rodar. Tenha cuidado para que ele vá direto para o buraco. Então o suco sai fácil. Vai para essa pia e então para o jarro. Então tem que torcer a prensa o mais forte possível. 2 melancias não foram suficientes. Então a gente decidiu descascar 3 melancias de uma vez só. E cortar cada uma delas em vários pedaços. Colocamos tudo no barril e tampas de ferro. E então esprememos bastante. Descascamos mais uma melancia e esprememos todo o suco dela. Agora deu quase um galão cheio. Mas eu quero que os meus Skittles sejam azedinhos, então a gente vai espremer bem limões. Primeiro enrolamos com as mãos sobre uma mesa para quebrar toda a estrutura interior. Depois abrimos e esprememos o suco com as nossas mãos. Despejamos todo o suco através de uma peneira para o galão. Quando a gente chegou ao estúdio, o suco já tinha decantado e a parte vermelha estava toda no fundo. A gente decidiu provar e quer saber, o sabor estava igual. Ou seja, um suco de melancia verdadeiro pode ser claro, mas quando a gente sacode bem o galão, a cor volta normal. Para o caramelo de dentro, são necessários 4 potes. Vamos colocar dentro de cada deles 150 ml de suco de melancia, depois 200 gramas de xarope de glicose, e 300 gramas de açúcar. Colocar tudo no fogão. Tenha certeza de pegar um termômetro numa das panelas. O caramelo vai ferver e é melhor não tocar nele, então a gente só espera até 123 graus. Abrimos um pacote de manteiga e cortamos em pedacinhos bem pequenos. E um de cada vez nós jogamos nas panelas. Também colocamos uma colher de chá de corante branco. Mexemos tudo. E o caramelo está pronto. Despejamos então nos moldes. Caramba, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente demorou para fazer tudo isso, 1 dia e meio, mas finalmente tudo está pronto. Depois de 1 dia o caramelo esfriou completamente e a consistência ficou a correta. Com a ajuda de uma faca a gente vai quebrar as rebarbas irregulares do caramelo. E cobrir uma das metades com papel manteiga. Colocamos uma tábua em cima e viramos de cabeça para baixo. Então tiramos o molde, arrancamos o papel manteiga e viramos de volta a metade do nosso doce. Agora fazemos o mesmo com a outra metade.
Agora o mais perigoso de tudo, mover uma das metades para cima da outra. E foi aqui que aconteceu a coisa mais horrível. Uma das metades saiu do molde, a gente ouviu um estalo e a gente ficou com muito medo. Tentamos juntar as duas metades. Arrancamos o papel manteiga e vimos que a parte de fora do caramelo quebrou e a gente ficou muito chateado. Mas o que a gente pode fazer? Tentamos pelo menos salvar a parte de dentro. Transferimos para o molde. E temos que refazer o caramelo de fora. Mas dessa vez a gente vai fazer de outro jeito. Mais uma vez a gente cobre o molde com pergaminho. No meio vamos colocar um anel que está envolvido com pergaminho. E com um secador de cabelo vamos aquecer bem esse molde. Então cozinhamos mais uma vez o caramelo roxo. E aqui aconteceu uma coisa realmente terrível. Em um determinado momento o caramelo explodiu com uma força tão grande que quebrou a coifa, borrifou todo o teto, metade do estúdio e ainda caiu na minha cara. E com queimaduras muito graves e danos nos meus olhos eu fui levado para o hospital de ambulância. Se você quiser ver como tá a minha cara agora, entra no link aqui e o Instagram te mostra. Mas já vou falar que não é para pessoas com coração fraco. Enquanto eu me recupero, o papai vai acabar os Skittles. Colocar caramelo roxo nas paredes do molde. Quebramos as rebarbas. Viramos a metade vazia. Arrancamos o papel manteiga e tiramos o anel do meio. Despejamos caramelo quente nas bordas da parte de baixo. Agora, com muito cuidado, a gente junta as duas metades. E mais uma vez vamos caramelizar as bordas. Pegamos todo o recheio que a gente conseguiu salvar e com a ajuda de uma faca a gente corta em pedacinhos. E enchemos o nosso Skittles até o topo. Cobrimos a parte superior com a tampa. E essa borda que ficou a gente enche com caramelo. O excesso a gente tira com uma faca. E com um maçarico vamos aquecer a parte de fora do nosso Skittles para derreter todas as lascas e migalhas. E numa folha de papel manteiga a gente desenha um S. Derretemos chocolate em banho-maria. E enchemos uma seringa com o chocolate. Com a seringa, vamos desenhar primeiro o contorno da letra. E depois preenchemos todo o interior. Esperamos até o chocolate esfriar. E transferimos para a nossa bala gigante. É isso aí, o Skittles gigante está pronto. A gente gastou muito dinheiro, muito tempo e, mais importante, saúde para conseguir fazer. Se eu não tivesse tido a ajuda do meu pai, eu provavelmente nunca teria acabado esse vídeo. Os nossos Skittles têm 78 quilos. Vamos quebrar isso então. E vamos experimentar as duas partes ao mesmo tempo, o caramelo de dentro e o de fora. O caramelo tá muito gostoso. Tá tão doce como um caramelo original. E no final fica um pequeno gosto de melancia. Se a gente reunir 250 mil likes nesse vídeo, a gente ainda vai pensar como surpreender todos vocês. Se inscrevam no canal e olhem as playlists. A gente ainda tem vários vídeos com comida gigante. Tchau!